perda dos seus entes, mas estamos aqui reunidos, graças ao nome do nosso Senhor. Mais um dia que o Senhor fez para reunirmos como igreja, nós que estamos aqui no templo, com os nossos irmãos que estão em casa, e juntos engrandecendo o nome do Senhor com esses louvores que nós entoamos, que nós adoramos ao Senhor, e agora com a meditação da palavra. Eu convido a igreja para abrir o livro, a Bíblia, no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, verso 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, verso 12. Um único versículo para a nossa meditação. Nós vamos continuar meditando sobre o livro de Mateus. E o texto diz o seguinte, diz assim o versículo: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que a nossa vida possa estar aberta, os nossos corações e as nossas mentes, para que o Teu Santo Espírito possa fazer com que seja cumprida o que o Senhor deseja com essa mensagem, Pai. Toca em nossos corações, em nossas vidas profundamente, Pai. E que nós possamos sair daqui na certeza que o Senhor falou conosco, Pai. Que o nosso dia possa ficar marcado por essa palavra. Que nós possamos guardar em nossos corações a Tua mensagem nessa manhã, Pai. Senhor, conserta a minha palavra, que eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça, Pai amado, nessa manhã, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É que eu te peço, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Igreja, como é difícil na nossa vida compreender as coisas que estão ao nosso redor. Durante todos os dias, todo momento, existem coisas que nos rodeiam. Situações se levantam em nossas vidas. Situações essas que nós precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão. Temos que olhar para as coisas que nos rodeiam e poder escolher alguma decisão que chega à nossa vida. Nós temos que ter a convicção daquilo que temos que escolher no nosso dia a dia. A tomada de decisão é algo muito difícil. É muito complicado tomarmos uma decisão. Inclusive, existem cursos apropriados para esses momentos de tomada de decisão, quando nós estamos falando em área empresarial, profissional, que existe a necessidade de ser tomada uma decisão. Que veredito podemos dar diante de alguma situação que se levanta? Cada resolução, cada escolha, cada momento que nós decidimos, existe uma consequência que retorna para as nossas vidas. Recebemos de resposta a decisão a qual nós tomamos uma consequência. Essa consequência pode ser boa, agradável, de alegria, de festa, mas também essa consequência pode ser má, destrutiva, gerar lágrimas, gerar dor em nossas vidas.
Como que nós podemos fazer um bom julgamento das propostas que se levantam ao nosso redor? E quantas são essas demandas que surgem em nossas vidas? O curso que a pessoa pretende fazer na faculdade, às vezes fica anos e anos tentando decidir qual é o curso. No meio da carreira e do curso tentam mudar de profissão, de classe, ou já concluído e já há muito tempo exercendo tal profissão, decide fazer uma outra faculdade, um emprego, em tomar a decisão em tomar uma empresa ou não, ou pedir demissão, ir para um outro lugar. O ministério, o nosso chamado, se é o momento de continuar fazendo ou parar, fazer uma outra coisa. De repente está no ministério infantil e chegou o momento de ir para o ministério de adolescente, ou está na juventude e vai para o ministério de adolescente. Decisões que nós temos que tomar. E os relacionamentos? É com a pessoa que deve se começar a namorar? É hora de noivar? É com ela que deve se casar? Chegou o momento? A decisão está acertada? Quantos são os projetos na nossa vida que requer decisão? Tudo requer uma posição nossa, uma escolha. E quantas pessoas hoje sofrem porque fizeram péssimas escolhas no passado? No momento que tinha para escolher, escolheram mal, tomaram uma decisão errada, e por isso hoje chora, lamenta, são reféns dessas decisões. Pessoas que estão destruídas porque resolveram fazer uma sociedade, e a sociedade não deu certo. O nome ficou travado, o nome está no Serasa, no SPC, dívidas grandes no mercado. Pessoas que decidem abrir um negócio e o negócio não avança, não alavanca. Pessoas que foram e se sentem fracassados por causa das decisões erradas. Quantos relacionamentos hoje terminam com lágrimas? E quando termina com lágrimas? Porque que nós acompanhamos pelo noticiário, nós vemos vítimas de relacionamentos errados que foram à morte. Óbitos que entraram dentro da família porque o relacionamento foi errado, foi com a pessoa errada. Pessoas que são reféns das suas próprias escolhas e escolheram mal. O texto que nós acabamos de ler, esse versículo 12, nos traz algo semelhante. Nos diz que os magos estavam em um momento de decisão. Os magos tinham que tomar uma decisão naquele exato instante desse texto do verso 12. Eles tinham uma posição a tomar. Eles tinham que decidir. Eles tinham acabado de apresentar as suas ofertas a Jesus Cristo. Tinham acabado de fazer a sua adoração, de estar diante do Senhor Jesus Cristo. Saíram da presença de Jesus Cristo e estiveram diante de uma decisão a ser tomada. Eles estavam voltando para a sua vida normal, estavam voltando para a sua sociedade, estavam voltando para os seus negócios, para os seus trabalhos, para os seus familiares, para as demandas do dia a dia, mas eles precisavam tomar uma decisão. Era necessário tomar a decisão. Alguns versículos atrás, o rei Herodes chega para os magos e fala o seguinte: me traz notícias dessa criança que nasceu. O verso 8 vai dizer o seguinte: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Os magos saíram da presença de Herodes, foram até Belém. Chegado em Belém, eles encontraram Jesus Cristo, o adoraram,
o presentearam, mas só que foi-lhes ordenado, pedido que eles regressassem para Jerusalém. Só para termos uma ideia de localização, é como se Belém ficasse mais ou menos nessa mediação, Jerusalém um pouco mais acima, 10 quilômetros de distância de subida de morro, era mais alta do que Belém, Jerusalém, e a terra natal, a Pérsia, bem mais distante. Foi solicitado a eles que regressassem para Jerusalém, para que eles pudessem dar a notícia do nascimento de Jesus Cristo. Eles saíram da presença de Jesus e logo estavam com uma decisão a ser tomada. Voltamos e vamos para Jerusalém ou avançamos em direção à nossa terra? Qual decisão que vamos tomar? Que decisão nós podemos tomar? Vamos voltar para Jerusalém, vamos avisar do nascimento de Jesus Cristo, ou vamos em direção à nossa terra, já que já estamos em Belém, daqui a pouco chega o Jordão, atravessamos o Jordão e partimos para o Oriente. Eles estavam diante de um dilema. E quantas vezes nós ficamos diante dos dilemas da nossa vida? Quantas vezes nós temos que opinar sobre os dilemas e as demandas que levantam na nossa vida? Hoje nós estamos aqui, estamos reunidos na igreja, adoramos, estamos meditando na palavra do Senhor, tiramos o domingo e dedicamos o domingo do Senhor para a adoração a Ele, invocar em conjunto o nome do Senhor, mas amanhã nós estaremos na sociedade, estaremos diante dos nossos grupos sociais e propostas serão levantadas em nossas vidas. Nós teremos que decidir sobre essas propostas. Qual será a nossa escolha sobre essas propostas que serão levantadas amanhã? Quais serão as consequências dessas propostas que vêm à nossa vida? E quantos meus irmãos que estão se arrependendo e se arrependem das escolhas que já fizeram? Tenho certeza que cada um de nós, quando olhamos para trás na nossa vida, nós nos arrependemos de algumas escolhas que nós fizemos. Pensamos por que nós tomamos essa escolha, por que nós fizemos isso. Que cuidado nós podemos ter para nós não repetirmos os mesmos erros dessas propostas que estão diante de nós. Existem, irmãos, propostas que chegam à nossa vida, que são feitas por pessoas importantes. O verso 8 vai nos dizer justamente isso. A pessoa que solicitou os magos que voltassem a Jerusalém, não foi qualquer pessoa. A Bíblia diz que foi o rei Herodes que pediu aos magos pessoalmente para voltarem a Jerusalém e levarem a notícia. A proposta saiu de uma autoridade instituída, de uma pessoa que tinha poder, de uma pessoa que representava um grande império ali naquela região do Oriente Médio, que tinha autoridades, soldados, secretários, agentes governamentais, que chegou para os magos e falou o seguinte: me traz notícias sobre o nascimento dessa criança. Os magos poderiam se sentir privilegiados por ser porta-voz de uma notícia tão grande, sentir privilegiado de ser nomeado por Herodes, por ser o portador dessa notícia. Eles poderiam se sentir honrados por chegar em Jerusalém e dar a notícia do nascimento do rei dos judeus. Mas não era isso que Deus queria, não era isso que Deus estava intentando naquele momento. Deus conhecia a intenção de Herodes e não era esse o caminho que o rei Herodes, que os magos tinham que fazer até o rei Herodes. Na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que assistem pela rede social, não é diferente. Quantas pessoas importantes surgem em nossas vidas, nos dando propostas para que nós possamos decidir.
De repente não são tão importantes a vistas governamentais como é o rei Herodes. Não é um governador, não é um presidente da república, não é um deputado, um senador, não é um grande empresário, mas existem pessoas importantes no nosso contexto social que nos dão propostas essas que nós ficamos tentados em aceitar e ir em direção a elas. Parentes que nos cercam, tios, primos, pais, irmãos, parentes que estão às nossas voltas, amigos íntimos, amigos de infância, família, o cônjuge, a própria sociedade que nos cerca tão de perto. Os nossos primeiros contatos surgem com propostas para a nossa vida todos os dias. Jó passou por isso. Jó teve uma proposta que lhe foi dada. A sua própria esposa lhe deu uma proposta. Jó capítulo 2, verso 9, a esposa de Jó vira para ele e fala o seguinte: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que proposta a esposa de Jó fez a ele? Por que você continua servindo a Deus? Por que você continua entregando as suas ofertas ao Senhor? Por que você continua orando e adorando a esse Deus? Ele não está te fazendo nada. Ele está te trazendo só dores e lamentos, tristeza para dentro do seu lar. Esquece dele. Essa foi a proposta da esposa de Jó. Esquece esse seu Deus, vive a sua vida e espera a sua morte. Quantas pessoas nos oferecem propostas igual à esposa de Jó, propostas que têm o intuito de nos afastar de Deus, empregos que surgem em nossas vidas, que são instrumentos para que a nossa vida se afaste de Deus. Quantas pessoas trazem essas ofertas, essa proposta, que as suas consequências são péssimas para a nossa vida. De repente você fala assim: pastor, eu sei, eu sinto isso na carne, eu sinto isso no meu corpo, nos meus ossos, eu estou passando por situação que o senhor não entende, eu tomei decisões que me colocaram numa situação muito complicada. Mas também, irmãos, existem aquelas propostas que são camufladas de boas intenções, que nós olhamos e achamos que são boas as intenções que são passadas por nós. O verso 8 vai dizer o seguinte: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. O rei Herodes virou para os magos e falou o seguinte: me traga notícia, porque eu quero adorar essa criança, eu quero adorar o rei dos judeus. Herodes estava enganando os magos, ele maquiou as suas intenções, forjando de boas intenções. A intenção dele era totalmente diferente, não estava à vista dos magos aquilo que ele estava no coração. Ele omitiu a real intenção do seu desejo, porque ele queria saber aonde Jesus Cristo estava. Herodes mostrou uma virtude que não tinha, mostrou uma pseudo-piedade, que ele não tinha isso no seu estilo de vida. Herodes tinha uma intenção corrupta e má na sua vida com relação ao nascimento de Jesus Cristo. Os magos estavam vendo aquilo que o rei Herodes estava expressando, mas por dentro dele tinha uma intenção muito má. E quantas propostas nos atraem dessa forma? Olhamos para ela, achamos que é boa, achamos que é benéfica, ela está camuflada de boas intenções, aceitamos essa proposta em nossas vidas, mas só que ela não é boa, ela é má, ela é corrupta, ela foi gerada de um coração pecaminoso,
propostas que estão camufladas, o marido e a esposa que durante o namoro se demonstra o príncipe e a princesa encantada, mas que depois de que casa, dores e sofrimento entram dentro do lar, a agressão física chega dentro da família e a pessoa perde-se até a sua vida. Negócios que são prometidos, como negócios de ouro, situações que são prometidas como o alavancar de uma vida econômica estável, mas na verdade não é um excelente negócio. Em Provérbios, capítulo 16, verso 25, vai dizer o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Quantas pessoas hoje estão em caminho de morte, porque pensaram que o caminho era um caminho direito, entraram, como diz o dito popular, entraram de cabeça, fizeram todos os esforços necessários, tudo que estava à frente para poder realizar, mas só que o caminho era um caminho de morte. Como igreja, como que nós podemos desviar desse caminho? Como podemos não entrar por essas portas? Como poderemos alcançar e ter a confiança de um julgamento perfeito? Igreja, só há uma forma, só existe uma forma de nós escolhermos as nossas decisões e tomarmos as nossas decisões e escolhermos um caminho de paz. Só há uma forma que nós podemos escolher acertadamente. A nossa tomada de decisão deve possuir um único critério, e nós não podemos abandonar esse critério. As nossas decisões precisam ter uma diretriz rígida e permanente em cada momento da nossa vida. Não existe outra forma de nós acertarmos a nossa escolha. A nossa diretriz permanente deve ser que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar no julgamento de Deus. Não existe outra forma de nós acertarmos as nossas escolhas. Nós precisamos confiar no Senhor. A intenção de Herodes era uma intenção má e perversa. Herodes queria matar a criança. Como os magos podiam voltar para Jerusalém? Os magos não podiam voltar para Jerusalém e dar a notícia. Como eles poderiam recusar o pedido de um rei? Como eles podiam recusar o pedido de uma autoridade? Como eles podiam recusar um pedido feito com tamanha piedade demonstrada? Eles só podiam recusar esse pedido só porque Deus orientou a não aceitar esse pedido. Deus orientou aos magos para eles não voltarem para Jerusalém. Eles não pegaram um caminho ruim, uma consequência má na sua história de vida, porque eles deram ouvido ao Senhor. Eles foram avisados e obteram a resposta e seguiram o que Deus estava falando. Foi Deus, igreja, que demonstrou e que mostrou para os magos a resposta que eles precisavam dar àquele dilema que surgiu naquele momento. O verso 12, que é o texto base da nossa pregação, vai dizer o seguinte: sendo por divina advertências prevenidos, em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os magos foram alertados por Deus. Eles só não voltaram para Jerusalém porque Deus disse para eles não voltarem. Senão eles teriam voltado. Deus preveniu aqueles homens da intenção má de rei Herodes. Deus mostrou aquilo que estava no coração de Herodes. Os magos ouviram os conselhos do Senhor, e a Bíblia vai dizer que eles pegaram outro caminho. Eles não voltaram, eles pegaram outro caminho para seguir. Os magos ouviram a advertência de Deus, eles deixaram de ouvir Herodes. E daí, se era um grande líder,
E daí se fosse o rei Herodes, o rei dos judeus, o representante de César naquela área. E daí que a intenção parecia ser uma intenção boa. Se eles tivessem seguido a orientação de Herodes, uma tragédia poderia ter acontecido. Eles poderiam ter optado em voltar para Jerusalém. Eles poderiam ter optado em ser o porta-voz da notícia do nascimento de Jesus Cristo. Mas eles resolveram obedecer à voz de Deus. E aqui o caminho para a conclusão da mensagem, eu quero convidar o grupo de louvor para vir na frente. Quantas pessoas deixaram de ouvir os conselhos de Deus? Quantas vezes na nossa vida tomamos decisões por nossos impulsos e esquecemos de ouvir a orientação de Deus? Pessoas que buscaram seus próprios conselhos e seguiram as suas próprias diretrizes. Pessoas que pegaram caminhos tortuosos e hoje sofrem por causa dos resultados que entraram nas suas vidas. Pessoas que estão destruídas, sem forças, reféns até de vícios, de bebidas, de drogas, porque deixaram de ouvir os conselhos do Senhor e seguiram os seus próprios conselhos. Igreja, nós precisamos seguir a orientação do Senhor em nossas vidas. A orientação de Deus precisa estar presente no nosso dia a dia. Precisamos urgentemente confiar no Senhor. Precisamos aguardar a sua voz falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Os nossos passos precisam ser guiados por Deus. Os magos seguiram a orientação do Senhor, pegaram o caminho que Deus estava orientando. Só desse modo nós andaremos em solos seguros. Só ouvindo a voz do Senhor, aguardando a posição do Senhor nos nossos dilemas da vida, nas propostas que são nos apresentadas, que nós estaremos em lugares seguros. Em Provérbios 16, verso 1 ao verso 3 vai dizer o seguinte, acompanhem comigo no texto. Provérbios 16, verso 1 até o verso 3. Provérbios 16, do verso 1 ao verso 3 vai dizer o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós temos planos, nós temos propostas, mas a nossa resposta tem que vir do Senhor. A palavra que vem nos nossos lábios tem que vir do Senhor. Todos os caminhos possam ser benéficos aos nossos olhares, podem estar camuflados, como Herodes camuflou a sua intenção para os magos, mas o nosso Deus é aquele que pesa o espírito de todas as coisas. Ele conhece o coração de todos. Diante de tudo isso, igreja, diante de todos os dilemas da nossa vida, diante de todas as propostas que se levantam, a única coisa que nós temos que fazer é descansar no Senhor. O nosso trabalho é descansar no Senhor, aguardar a sua resposta. O nosso Deus, Ele é o socorro bem presente em tempos de tribulação. Na hora da tribulação nós temos um refúgio que é o nosso Deus. Aguarde o Senhor, descanse no Senhor e espere a resposta do nosso Deus. Salmo 40, e aqui eu concluo a mensagem. Salmo 40, verso 1 vai dizer o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Louvado o nome do Senhor. Nós temos um lugar para onde nós podemos clamar.
e Ele responde às nossas orações. Vamos louvar o Senhor?